Hora oficial do Brasil, 7 horas. Atenção, emissoras da RCR. Em 5 segundos, Jornal Brasil Hoje. Edição nacional. RCR, Jornal Brasil Hoje. Bom dia, hoje é 15 de março de 2010. A edição desta segunda-feira é de número 4.677. Apresentação, Marcelo Ramiro e Caroline Teberga. Redação de Gustavo Almada. Operadores de áudio, Vicente do Prado e Edilson Nunes. O editor é Ederson Santos. Coordenador de programação, Antônio Celso Pinelli. O diretor-geral é Padre Inácio Medeiros. RCR, Jornal Brasil Hoje. 7 horas e 1 minuto, confira as manchetes desta edição. Com promessa de tentar levar paz à região, Lula inicia hoje giro pelo Oriente Médio. Investidores têm o último dia para tentar reaver perdas com o Plano Collor. Polícia Federal prende suspeito de matar o cartunista Glauco. E a partir de agora estamos via satélite digital, sempre em sintonia conosco, as emissoras Rádio Educação Rural em Santarém, no Pará, Rádio Lago Dourado em Uruaçu, Goiás e Rádio São Francisco FM de Itambacuri, Minas Gerais. Jornal Brasil Hoje. Edição nacional. 7 horas e 1 minuto, o presidente Lula iniciou uma viagem ao Oriente Médio com o objetivo de reforçar as relações bilaterais e impulsionar a paz na região. Ele chegou ontem em Israel e depois seguirá ao território palestino da Cisjordânia e a Jordânia. Lula é o primeiro chefe de Estado brasileiro em visita oficial a Israel e o primeiro que viaja à região desde o imperador Dom Pedro II, que visitou a Terra Santa em 1876. Nesta segunda-feira, pela manhã, Lula encontra seu colega israelense Shimon Peres, a chefe da oposição Tzip Livni, além de comparecer a um seminário empresarial e uma sessão no parlamento. E à tarde ele se reúne com o primeiro-ministro antes de participar de um jantar em sua homenagem na residência oficial de Peres, em Jerusalém. Na terça-feira, o presidente visita o Museu do Holocausto antes de se deslocar ao território palestino ocupado da Cisjordânia para manter uma reunião em Belém com o presidente da Autoridade Nacional Palestina. Na quarta-feira, Lula encerra sua visita à Cisjordânia e viaja para Amman, onde encontra o rei Abdullah da Jordânia. O presidente brasileiro termina seu giro pelo Oriente Médio na quinta-feira. E o governador Sérgio Cabral afirmou que a emenda modificando os critérios de participação dos municípios do fundo proveniente dos royalties do pré-sal põe em risco 2 grandes projetos no Rio de Janeiro: as Olimpíadas e a Copa do Mundo. O projeto está no Congresso para ser votado dentro de 45 dias. Atualmente, 60% dos recursos do petróleo são destinados às cidades produtoras. Caso a nova lei seja aprovada, os royalties serão divididos entre todos os municípios brasileiros, mesmo os não produtores. Caso isso aconteça, Cabral afirmou que o Rio de Janeiro perderá 5 bilhões de reais, mais do que o Estado investiu no ano passado em infraestrutura, que foi cerca de 4 bilhões. Para ele, resta um possível veto do presidente Lula à emenda. 7 horas e 4 minutos. Ontem foi pendurada na estátua do Cristo Redentor uma faixa de protesto contra a emenda que altera as regras da distribuição de royalties do petróleo. A faixa diz a seguinte frase: contra a covardia em defesa do Rio. E os protestos continuam. O governo estadual está organizando uma nova manifestação contra a emenda. Na quarta-feira será decretado ponto facultativo e a população fluminense será convocada para uma caminhada no centro do Rio. O Ministério Público do Distrito Federal investiga a participação do empresário Marcos Valério no escândalo de corrupção que ficou conhecido como Mensalão do Democratas de Brasília. Marcos Valério é considerado o principal operador dos mensalões do PT e do PSDB, supostos esquemas de arrecadação ilegal de recursos que, segundo as denúncias, ocorreram no governo Lula e Eduardo Azeredo em Minas Gerais. A nova suspeita é que a empresa SMPB de Valério também teria
teria participado do esquema de corrupção que envolve o governador afastado e preso José Roberto Arruda. A investigação é sobre um contrato de 50 milhões de reais da empresa com a Câmara Legislativa do Distrito Federal e que teria tido recursos desviados para a campanha de Arruda ao governo local em 2006. E a ação que pode cassar o mandato do governador afastado do Distrito Federal José Roberto Arruda por infidelidade partidária será julgada amanhã pelo Tribunal Regional Eleitoral. Arruda deixou Democratas para escapar da expulsão em dezembro. Como o partido não pediu o cargo do governador de volta, que teria direito, o Ministério Público Eleitoral entrou com ação para requerer a vaga. 7 horas e 5 minutos. RCR Sat.